Olá a todos, de regresso então para resolver agora o problema 2 da prova modelo E. É um problema então sobre geometria, quer dizer, tem três questões, duas sobre geometria, uma aqui com cálculo de volumes, depois outra relativamente a planos e depois uma última linha sobre média. Farei então neste vídeo as três alíneas desta questão 2. A questão diz-nos o seguinte: o agrupamento de escolas onde estudou Álvaro, em colaboração com a autarquia, implementa um projeto L+, que pretende então desenvolver o gosto pela leitura nos alunos do ensino básico, pretendendo-se em 2015 atingir neste agrupamento a média europeia. Os alunos das duas turmas do nono ano construíram um modelo geométrico em esferovite do L para colocar na biblioteca. Na figura 4 está então representado o modelo geométrico construído pelos alunos. O modelo geométrico foi então construído efetuando-se cortes num prisma quadrangular reto, que é este prisma ABCDEFH, tipo, visto isto, então assim como um todo. Se é quadrangular, quer dizer que a base, que é um quadrado, quer dizer que aqui a ABCD é um quadrado, tal como pode ser aqui ilustrado na figura 3. O que é que a gente sabe? Sabemos que o ponto J é um ponto de segmento de reta BF, quer dizer, aquele ponto que está ali. O ponto K é um ponto de segmento de reta CG. O ponto M é um ponto de segmento de reta EF. O ponto N é um ponto do segmento de reta GH. O ponto I é o ponto de interseção, este ponto aqui é o ponto de interseção dos segmentos IJ, I e M. O ponto L é também ele a interseção dos segmentos LK e LN. Os segmentos de reta AB e IJ são estreitamente paralelos, quer dizer, AB e IJ são estreitamente paralelos, e os segmentos de reta BC, JK e LMN também são estritamente paralelos. A medida do quadrado ABCD, aqui a base assim do nosso prisma quadrangular, é 64. Quer dizer, se me estão a dar aqui já a área do quadrado, eu apetece-me já tirar aqui a medida do lado AB, né? Se a área é 64 e estamos perante um quadrado, quer dizer que o comprimento da AB não é nada mais do que a raiz quadrada da área do quadrado, ou seja, raiz de 64, o que será então igual a 8 unidades de comprimento. Sabemos ainda que IJ, eu vou colocar aqui assim as medidas, isto aqui já interessa, né? IJ é igual a LK, quer dizer, esta medida de IJ é a mesma que LK. Sabemos ainda que BJ, CK, M e HN são 2 cm. Ok, BJ é assim, aqui esta medida, são 2. Sabemos que CK ali também são 2, tudo bem. Sabemos que EM aqui também são 2, obviamente que em HN também é dito aqui, são 2 unidades. Sabemos que a medida de A até E, assim esta medida, é igual a 12 e sabemos ainda, com este cálculo que fiz aqui, que a medida aqui do lado AB são 8 unidades de comprimento. E reparem que esta medida da AB há de ser a mesma de BC, porque estamos perante um quadrado. Tudo bem. Apetece-me também já aqui fazer uma marcação, porque se JB é igual a 2, né, e AE é igual a 12, isto diz-me então que FJ é igual a 12 menos 2, ou seja, 10. Certo. Admite então que a medida do volume do sólido, e o sólido é este, né? O sólido A, B, I, já é isto tudo, né? Este sólido aqui laranja. O seu volume é 396 cm3. Exato, quer dizer que estas medidas, não unidades de comprimento, mas está tudo em centímetros, cuidado. Sabemos então que a medida deste volume é 396, determina aqui a medida de IJ. Lembrem-se do que eu vos tenho dito, sempre que vos dão a medida de uma área ou de um volume, vocês explorem logo a fórmula. Mas quer dizer, qual é que é a fórmula para o volume deste sólido? Não há assim uma fórmula direta. Mas nestes casos, nós podemos pensar, ou seja, podemos ter aqui dois caminhos. Ou decompunhamos aqui este sólido em 2 ou 3, o que quiséssemos. Fazemos aqui a decomposição deste sólido da forma que quiséssemos, decompondo isto em vários sólidos que a gente conheça, paralelepípedos ou prismas ou coisas assim. Ou então, neste caso, o que me parece é que eu vou atacar a coisa assim, quer dizer, vou pensar aqui no prisma quadrangular reto, e a esse prisma quadrangular reto eu vou subtrair
o volume deste outro prisma, que eu estou agora aqui a destacar assim a roxo, deste outro aqui, que é exatamente um prisma, que é assim um prisma trapezoidal. Este aqui a roxo que eu vou destacar. Ou seja, a minha ideia do volume do sólido será a diferença entre o prisma quadrangular reto, o todo, e ao todo vou então subtrair este prisma trapezoidal. Tudo bem, vou então colocar a exprimir aqui essa ideia. O volume, vou chamar este volume, para não estar aqui a escrever estas letras todas, vou chamar o volume do sólido, né? Vou chamar assim o volume do sólido, será então igual ao volume do meu prisma quadrangular reto, que vai ser o volume do prisma, o volume aqui do prisma quadrangular A, B, C, D, E, F, G, H, e ao volume deste prisma quadrangular, eu vou subtrair o volume do prisma trapezoidal, que será então o prisma IJKLMFNG. Ok? A ideia será esta. Eu tenho aqui então o volume do sólido total e vou então explorar aqui esta mesma ideia. Vou em primeiro lugar, eu tenho isto, né? Vou determinar o volume aqui do prisma quadrangular reto, o volume, quer dizer, vou fazer aqui uma coisa, para não estar sempre aqui a escrever estas letras todas, vou chamar a isto tudo X, e então aqui o volume do prisma quadrangular será o meu Vx, e o volume do prisma trapezoidal será assim, vou designar como VY. Isto para me dar assim alguma manobra aqui em termos de escrita. O volume do prisma quadrangular reto, vou então designá-lo por Vx, será a área da base, né? Será assim a área da base, ou seja, será a área da base dele, que é aqui aquele quadrado, A, B, C, D, né? Será aqui a área do meu quadrado, vezes a altura, e a altura posso então designar aqui como a medida da ATE, e então vou calcular, penso que tenho tudo, né? Tenho aqui a área do quadrado que é 64, tenho também a medida da AE que é igual a 12, tudo bem. Quer dizer que este meu Vx será 64 vezes 12. O que quer dizer então que o volume do prisma quadrangular será exatamente igual a 768. Tudo bem. Agora, vou determinar ou definir, porque eu quero aqui IJ, e IJ é aqui a base menor deste trapézio, que será a base do meu prisma trapezoidal, vai aparecer ali, então vou definir aqui o volume do prisma trapezoidal, que vou designá-lo então como VY. Será então a área da base, e será então aqui este trapézio, né? Vou aqui definir como MIJF, vezes a altura. Reparem, a base vai ser aqui assim o meu trapézio, e a altura, o que é a altura num prisma? É a distância, né, entre as duas bases. E reparem que eu tenho outro trapézio ali em frente, né, que é aquele NGKL, a distância entre os dois vai ser esta medida, por exemplo, JK ou BC é a mesma coisa, vezes então a medida de BC. Tenho a medida de BC, que é igual a 8, vou então agora explorar aqui a área do trapézio. Isto será então, quer dizer, VY será igual à área do trapézio, base maior, né? Eu costumo meter tudo assim, base maior, que será MF, mais a base menor, que será IJ. Reparem que IJ já está a aparecer, que é exatamente o foco do problema. A soma das duas bases, vezes então a altura do trapézio. Cuidado que a altura do trapézio não é BC, quer dizer, a altura do trapézio, estamos na base ainda. Estou aqui a fazer a área da base. A altura do trapézio é FJ. Então, vezes aqui o comprimento de FJ, não FG, peço aqui desculpa, FJ, sobre 2, né? E depois vezes a altura, que será BC, certo? Tudo bem. Vou agora começar aqui a colocar os valores numéricos. Quer dizer, o meu VY será então igual. O comprimento da M até F, reparem que se a B é igual a 8 e a M é igual a 2, MF só pode ser 6, né? Porque 6 mais 2 dá 8, tem que igualar a B. Então terei aqui 6 mais IJ é exatamente aquilo que eu pretendo.
isto vezes FFJ, já vimos que era 10, ou seja, aqui vezes 10, sobre 2, vezes BC que é 8. Posso fazer aqui o cálculo de 10 a dividir por 2, visto que aqui no numerador isto está fatorizado, tem um produto, quer dizer, 10 a dividir por 2 é 5, então isto é equivalente a eu dizer que o meu VY será 6 mais a medida de IJ, vezes 5, vezes depois o 8, não posso esquecer. Posso então, devido à propriedade associativa, quer dizer, fazer aqui primeiro 8 vezes 5, o que dava 40, tenho então que VY, que é o volume do meu prisma trapezoidal, é dado por 6 mais o comprimento de IJ, e isto vezes 40. Agora, para simplificar aqui a expressão do volume do meu prisma trapezoidal, vou então aplicar a propriedade distributiva, ok? E fica então com a seguinte equivalência, VY igual 40 vezes 6, 6 vezes 4 é 24, então 240, mais 40 vezes a medida de IJ. E tenho assim aqui o meu volume do prisma trapezoidal definido. Visto também tem aqui a medida do volume do prisma quadrangular, quer dizer que era a figura como um todo, né? Como se isto tivesse todo aqui o volume do prisma quadrangular reto. Eu vou agora tocar aqui, vou voltar aqui à ideia do sólido, mas em vez de encostar tudo aqui e andar a fazer aqui a equação nisto tudo, eu vou visto que tenho aqui o volume do prisma quadrangular, eu vou nesta primeira ideia determinar o valor do volume do prisma trapezoidal e depois é que vou voltar aqui a esta equação. Então vou fazer assim aqui um cálculo auxiliar. Né? Eu sei que o volume do sólido seria a diferença entre o volume do prisma quadrangular menos o volume do prisma trapezoidal. Né? Sei que o volume do sólido é-me dado ali a 396, então vou ter assim 396 igual ao volume do prisma quadrangular reto, está ali calculado. Atenção que eu estou-me aqui a esquecer das medidas, isto em centímetros quadrados, obviamente, será então 768 menos o volume então do meu prisma trapezoidal. Agora, resolvendo esta equação em ordem àquele volume, quer dizer, isto passa para o primeiro membro, fica positivo, terei então VY, 396, ao subtrair 396 a ambos os membros, eu ficaria com o seguinte, 768 menos 396. Efetuando aqui os cálculos, eu tenho então que o volume do meu prisma trapezoidal, 768 menos 396, dá 372 centímetros quadrados, ok? Agora, voltando aqui, já sabendo então o volume do prisma trapezoidal, vou transformar aquilo numa equação. Né? Voltando ali, tem então que o volume do meu prisma é 372, que será igual a 240 mais 40 vezes a medida de IJ. Resolvendo nesta equação em ordem aqui à medida de IJ, vou então subtrair 240 ambos os membros, não é? Isto ficaria então equivalente a 372 menos 240 igual a 40 vezes a medida de I até J. 372 menos 240 dá 132, não é? Então ficava aqui 132 igual a 40 vezes a medida de I até J, dividida então por 40 ambos os membros, não é? Aqui cancelava e tinha então que a medida de I até J seria 132 a dividir por 40, o que seria 3,3 centímetros, e tínhamos então aqui a primeira questão resolvida. Como sempre, a dica que eu vos deixo é sempre a mesma. Se vos dão o valor de um volume, vocês explorem a forma ou a ideia, né, da qual vocês conseguem obter essa medida, esse volume. E se está de sempre a aparecer alguma peça que esteja em falta, porque vocês têm o valor do volume, ok? Vamos então resolver agora a questão 2.2. Indica, utilizando as letras da figura 3, um plano concorrente não perpendicular ao plano LKN. Quer dizer, o plano LKN é o plano que passa nestes três pontos, LKN.
que vai ser assim o plano, que apanha esta face de trás aqui do nosso prisma. Ou seja, eu vou aqui identificar melhor, não o plano, mas a secção, uma secção aqui do plano, seria esta fachada toda aqui atrás. Claro que o plano é infinito, apenas contém esta parte de trás aqui do sólido, porque passa nestes 3 pontos que contém esta face. Nós agora queremos definir um plano concorrente, quer dizer, concorrente que o interseta, não perpendicular, que o interseta, não fazendo 90 graus. Olhando assim para a figura, teremos aqui alguns exemplos. Vou dar um, não é? Podemos pensar, por exemplo, neste plano que atravessa aqui por dentro, não é? Atravessa assim aqui por dentro o nosso prisma quadrangular e interseta o plano LKN aqui neste segmento GC, né? Interseta aqui nesta reta GC, e o ângulo ali é diferente de 90 graus. Então uma das hipóteses, uma possível hipótese seria nós definirmos o plano como, olha, passar nestes 3 pontos, E, G e C. E, G e C. Seria um possível exemplo. Havia outros. Bem, vou então resolver agora a questão 2.3, é uma questão sobre média, que nos diz o seguinte: o agrupamento de escolas onde estuda o Álvaro tem apenas 2 turmas do 9º ano, a turma A e a turma B. A turma A tem 24 alunos e a turma B tem 26. No segundo período, cada aluno da turma A leu em média 2 livros e meio. Isso é possível em média. E sabe-se que cada aluno da turma B leu em média mais 1 livro e meio do que cada aluno da turma A. Certo? O que é que eu posso extrair daqui? Sei então que a média de livros lidos da turma A é exatamente igual a 2,5. E sei então que a média de livros lidos da turma B, reparem, se cada um dos alunos da turma B leu em média mais livro e meio, quer dizer que a média de livros lidos na turma B será então 2,5 mais o tal 1,5 que nos estão a dizer. Isto é equivalente então a eu dizer que a média de livros lidos na turma B será exatamente igual a 4. Ok, tenho então aqui estes dados. O que eles me perguntam é quantos livros leu em média no segundo período cada um dos alunos do 9º ano do agrupamento. Bem, um erro pode ser cometido, seria, quer dizer, tenho 2 turmas, né? Então isto seria assim, a média da turma A mais a média da turma B, como são 2 turmas, né? Dividir por 2. Bem, isto está errado. Ou seja, eu fazer 2,5 mais 4 sobre 2 estaria errado. Porque os pesos não são os mesmos. Nós não temos os mesmos alunos, ou seja, nós não temos a mesma quantidade de alunos em cada uma das turmas. Daí o peso desta média vai ser diferente do peso desta. Então eu não posso fazer as coisas assim. Ok? Eu vou mesmo apanhar aqui a definição de média. Eu quero a média de todos os alunos, tipo juntando a turma A com os alunos da turma B. Ou seja, eu quero aqui a média total, quero a média toda de todos os alunos. Vou chamar aqui a média total. A média total será então a soma de todos os livros, né? Todos os livros lidos, né? Por todos os alunos, né? A dividir pelo número total de alunos. Número total de alunos. E agora vou tentar encontrar estas componentes. Quer dizer, o número total de alunos é fácil, porque quer dizer, se a turma A tem 24 alunos e a turma B tem 26, então o número total de alunos é igual a 24 mais 26, ou seja, é igual a 50. E então isto já está. Agora, para saber a quantidade total de livros lidos, eu vou ter que explorar aqui estas 2 médias, porque reparem que esta soma de todos os livros lidos vai ser assim a soma de todos os livros lidos pela turma A mais a soma de todos os livros lidos pela turma B. E reparem que nesta média de livros da turma A que é que vai ser esta média? Vai ser a soma de todos os livros lidos na turma A dividir então pelo número de alunos da turma A, que é 24,
O que quer dizer então que aqui a soma de livros lidos na turma A é simplesmente 24 vezes o valor médio, ou seja, 24 vezes 2,5, o que seria então equivalente a dizer que a soma dos livros na turma A é exatamente igual a 60 livros, e relativamente à turma B fazer a mesma coisa, não é? A média de livros lidos na turma B é igual à soma dos livros que foram lidos na turma B a dividir pelo número de alunos, ou seja, 26, o que é então equivalente a dizer que a soma dos livros na turma B é exatamente igual a 26 vezes a média da turma B, que é 4. Não é? Então teria aqui vezes 4, quer dizer então que a soma na turma B será igual a 26 vezes 4, o que é igual a 104. Então a soma total, ou seja, a soma dos livros lidos na turma A mais a soma dos livros lidos na turma B, é igual a 60 mais 104, o que dá 164. E perante isto, estou em condições de calcular a média total. Porque a média total, né, das duas turmas será igual à quantidade total de livros, ou seja, 164, a dividir pelo número total de alunos, que seriam 50. O que quer dizer então que a minha média total será 164 a dividir por 60, o que dá 3,28 livros lidos em média pelos alunos do nono ano. Fica então aqui a sugestão de resolução para este exercício 3 da prova modelo número E, da prova modelo E. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.